A legislação admite o uso do EAD na formação de professores, desde que respeitados certos limites e que haja garantia de prática, estágio e acompanhamento adequados. Antes de olhar os números atuais, precisamos alinhar o vocabulário. Quando falamos em licenciatura para graduados, estamos nos referindo a percursos de formação docente, voltados a quem já concluiu um curso superior, para entender por que algumas instituições ainda insistem em ofertar 100% EAD com uma carga horária inferior, enquanto nós da R2, por outro lado, já estamos atuando inegociavelmente de forma atualizada. Se você está pesquisando formação para ser professor, talvez essa pergunta já tenha aparecido. Será que essa instituição está dentro das recentes mudanças obrigatórias do MEC? É muito comum esse receio de descobrir só na hora do concurso da análise de documentos ou da posse que o diploma e o histórico que você recebeu não conversam bem com o que o edital exige. Ainda mais agora, com tantas opções de licenciaturas para graduados e percursos com componente à distância. Eu te entendo. Cada instituição apresenta o curso de um jeito. Você vê nomes parecidos, cargas horárias diferentes, promessas de duração, menções a encontros presenciais e em meio a tudo isso fica a sensação de que ninguém está falando a mesma língua. É importante dizer uma coisa logo no início. A formação de professores sempre passou por ajustes. Em um determinado período, cursos com menor carga horária e forte presença do EAD estavam dentro das possibilidades regulatórias. Instituições sérias como a R2 atuaram com responsabilidade nesse cenário, respeitando as regras que existiam. O que mudou agora foi o desenho de referência. O MEC reorganizou parâmetros de carga horária e de presença ao longo do curso. E é isso que nós vamos esclarecer aqui. Ao longo deste vídeo, eu vou organizar o cenário com você. Vamos falar em linguagem simples sobre o que mudou na formação de professores, dentro do que realmente impacta a partir de 2025. Vamos comparar o modelo que esteve vigente com o período com o modelo que passa a ser referência agora. A ideia é que você termine esta aula com critérios claros. Critérios para olhar a matriz de um curso, entender como o tempo está distribuído entre AD, encontros presenciais e momentos online em tempo real. E principalmente, como isso se conecta às exigências atuais do MEC. Se esse tipo de clareza é importante para a sua trajetória, já deixe o seu registro aqui. Inscreva-se no canal para acompanhar outras aulas sobre carreira docente e MEC. E curta esse vídeo para que esse conteúdo chegue a outros professores em formação que estão com a mesma dúvida. Vamos começar pelo papel do MEC nesse cenário. O MEC é um órgão que define as diretrizes gerais para a formação de professores no Brasil. Ele publica resoluções, pareceres e instrumentos que orientam como os cursos devem ser estruturados. Isso vale tanto para licenciaturas regulares quanto para percursos pensados para quem já tem um diploma e deseja assumir o seu lugar na docência. Nos últimos anos, vimos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, um crescimento expressivo do EAD na educação superior. De outro, uma expansão das licenciaturas para graduados com propostas mais enxutas de carga horária e forte uso da modalidade à distância. Durante um período, esse desenho esteve previsto nos instrumentos regulatórios. Cursos 100% EAD, sem encontros presenciais, eram uma possibilidade admitida. Nós mesmos atuamos e estruturamos turmas dentro desse modelo, sempre com responsabilidade, respeitando o que estava autorizado. Importante afirmar que esses estudantes continuam amparados dentro das regras que valiam quando ingressaram. O movimento recente do MEC é de ajuste dessas referências. As exigências ficam mais claras em dois pontos centrais. Primeiro, a carga horária mínima de formação. Segundo, a forma como essa carga se distribui dentro do EAD, encontros presenciais e momentos síncronos online. Isso não é um detalhe técnico distante da sua vida. Impacta o projeto pedagógico do curso,
a forma como a prática é vivida, a organização dos estágios e a leitura que redes e bancas fazem do seu percurso. Em outras palavras, impacta a segurança da sua trajetória profissional. Para visualizar melhor, pense em duas situações. Na primeira, uma pessoa escolhe o curso apenas pela duração atual. Olha para o em quanto tempo termina e não observa com atenção a carga horária, a proporção de EAD e os momentos presenciais. Quando lê um edital mais detalhado na parte da formação, sente insegurança. Na segunda pessoa, olha a mesma decisão, com outras lentes, analisa a carga horária total, entende quantas horas são dedicadas à base pedagógica, como estão distribuídos os encontros presenciais e quantos momentos síncronos existem. Quando lê o edital, reconhece ali o percurso que decidiu fazer. Neste vídeo, o objetivo é apoiar você a caminhar para essa segunda situação. Vamos falar sobre o que é uma licenciatura para graduados, como o EAD entra nesse contexto e o que muda em termos de horas e de presença, e como isso aparece na prática do curso. Também vou explicar como a R2 se organizou para esse novo cenário. Agora que o contexto está claro, vamos avançar um passo. Vamos organizar os conceitos de base, para depois chegar às mudanças concretas de carga horária e presencialidade. Antes de olhar os números atuais, precisamos alinhar o vocabulário. Quando falamos em licenciatura para graduados, estamos nos referindo a percursos de formação docente, voltados a quem já concluiu um curso superior. Pode ser um bacharelado, um curso tecnólogo ou mesmo outra licenciatura. A pessoa já traz uma história acadêmica e deseja ampliar ou regularizar sua atuação na educação básica. Dentro desses percursos, a modalidade EAD tem um papel importante. A legislação admite o uso do EAD na formação de professores, desde que respeitados certos limites e que haja garantia de prática, estágio e acompanhamento adequados. A carga horária é outro elemento central. Ele representa o total de horas que você vai dedicar ao percurso. Dentro desse total, existem blocos destinados à base pedagógica, à prática como componente curricular, ao estágio supervisionado, às atividades avaliativas e aos diferentes tipos de encontro ao longo do curso. Durante um período, alguns modelos de licenciatura para graduados operaram com uma carga horária menor e grande concentração de EAD. Esse desenho estava em consonância com os instrumentos de avaliação e regulação que consideravam naquele momento. O que muda agora é o patamar de referência. O MEC passa a exigir para esse tipo de formação uma carga horária mínima de 1.600 horas. E essa carga não pode ser organizada de qualquer maneira. Ela precisa considerar uma combinação mais robusta entre 3 dimensões obrigatórias, sendo 50% do curso em EAD, 30% presencial e 20% de encontros síncronos. Essa combinação tem uma lógica. Ela busca garantir estudo autônomo, sim, mas também momentos em que o futuro professor está presente, vivenciando prática, troca, supervisão e discussão ao vivo. O foco não é colocar o EAD como problema. O foco é assegurar que a trajetória tenha estrutura, acompanhamento e contato com a realidade da escola. Esses elementos aparecem de forma concreta em documentos, como o projeto pedagógico do curso, a matriz curricular e o calendário acadêmico. É ali que você enxerga como a carga horária está distribuída, quantas horas de prática existem, quantas horas de estágio serão previstas, quantos encontros presenciais o curso propõe, quantos momentos síncronos estão programados. Quando você entende essa lógica, ganha 3 vantagens. Primeiro, consegue identificar se o curso está alinhado às exigências atuais. Segundo, passa a fazer perguntas mais precisas antes de tomar uma decisão. Terceiro, reduz o medo de descobrir depois que escolheu um curso que não conversa bem com o cenário regulatório. Antes de seguirmos, escreva aqui para mim nos comentários qual a sua formação hoje e em que área deseja atuar como professor. Isso ajuda a orientar próximos conteúdos e mostra o quanto existem trajetórias diferentes caminhando na mesma direção. Agora, vamos trazer tudo isso para a prática da leitura. Imagine que você está avaliando um curso de licenciatura para graduados. O que você deve observar inegociavelmente? Primeiro ponto: a
carga horária total. Procure esse número na apresentação oficial do curso. Para a realidade atual, espere encontrar no mínimo 1.600 horas. Essa informação já é um sinal de um percurso pensado para acompanhar as exigências recentes. Segundo ponto, a distribuição dessa carga. Dentro dessas horas, veja quanto está destinado à formação pedagógica, quanto vai para a prática como componente curricular e quanto se refere ao estágio supervisionado. Isso costuma aparecer em tabelas da matriz. Terceiro ponto, os momentos presenciais. Observe quais unidades curriculares exigem presença em polo ou outro espaço físico. Verifique a frequência desses encontros, em que períodos do curso eles se concentram e como se conectam à prática e ao estágio. Quarto ponto, os momentos síncronos. Procure saber se há encontros online em tempo real com professores e colegas presentes. Pergunte com que frequência acontecem, em quais componentes e como esses encontros contribuem para a sua trajetória como professor em formação. Em paralelo, observe a proporção entre EAD, presencial e síncrono. Modelos alinhados a exigências atuais devem trabalhar com 50% em EAD, 30% presencial e 20% síncrono. Decidimos trazer esse assunto porque temos acompanhado inúmeros interessados na licenciatura nos procurando para entender por que algumas instituições ainda insistem em ofertar 100% EAD com uma carga horária inferior, enquanto nós da R2, por outro lado, já estamos atuando inegociavelmente de forma atualizada. Esse vídeo vem para esclarecer exatamente isso. Falamos disso com tranquilidade, porque esse movimento foi feito com base em norma. Lemos os documentos, ajustamos projetos pedagógicos e organizamos a estrutura para oferecer um caminho coerente para quem decidiu assumir seu lugar na docência. E, ao mesmo tempo, é fundamental tratar o modelo anterior com respeito. A R2 teve e ainda tem turmas que começaram em um formato autorizado em outro momento. Esses cursos foram avaliados e reconhecidos dentro das regras que valiam à época. Os professores em formação que ingressaram nessas turmas continuam amparados pelo que foi combinado e autorizado. O que não é mais possível hoje é abrir novas turmas naquele padrão, e é justamente por isso que a nossa instituição se reposiciona, adotando uma estrutura atualizada. O foco é sempre atuar com legitimidade, previsibilidade e segurança jurídica para a trajetória do professor. Para concretizar, vamos a 3 cenários. Primeiro, uma pessoa graduada em administração deseja atuar como professora de matemática. Ao olhar as opções, ela encontra um curso com carga em torno de 1.700 horas. Estrutura semipresencial, encontros presenciais, previstos ao longo do percurso e momentos síncronos para discussão de prática. Essa leitura reforça a sensação de que o caminho foi pensado para a realidade atual. No segundo, um professor já licenciado em História deseja se habilitar também em Geografia. Ele entende que o percurso não será relâmpago, mas percebe que a carga ampliada traz mais espaço para prática, estágio e reflexão sobre a identidade docente. Não é apenas um diploma a mais, é uma nova etapa da trajetória. No terceiro, uma professora em formação, já matriculada em um curso com componente EAD, decide olhar com mais atenção seus documentos. Ela identifica a carga horária total, vê a distribuição entre modalidades, lê a previsão de encontros presenciais e síncronos e entende melhor em que cenário regulatório sua turma foi autorizada. Isso traz clareza sobre o presente e sobre os próximos passos. Quando você começa a olhar para os percursos de formação, algo muda. Os editais deixam de ser vistos apenas como ameaça e passam a ser documentos com os quais você consegue dialogar. A escolha de curso deixa de ser apenas uma corrida contra o tempo e passa a ser uma decisão consciente de percurso. Esse é o tipo de protagonismo que a R2 incentiva. Não prometemos atalhos, oferecemos caminhos reais com estrutura
respaldo e respeito à sua história. Vamos recapitular o que organizamos até aqui. Vimos que a formação de professores passa por ajustes ao longo do tempo. Em um período, licenciaturas para graduados com menor carga horária e predominância de EAD estavam dentro das possibilidades regulatórias. Instituições responsáveis atuaram nesse cenário de forma legítima e os professores em formação dessas turmas seguem amparados pelo que foi autorizado na época. O movimento atual do MEC é de tornar mais claros dois eixos: a carga horária mínima dos percursos e a forma como essa carga se distribui entre EAD, encontros presenciais e momentos síncronos. A referência passa a ser de 1.600 horas, com combinação de 50% em EAD, 30% presencial e 20% síncrono. Entender isso ajuda você a comparar cursos com outros olhos, ajuda a fazer perguntas melhores, a ler editais com mais segurança e a escolher percursos que conversem com o futuro da sua carreira na educação. Em vez de decidir apenas pelo menor tempo, você decide pelo caminho que oferece estrutura, clareza e respaldo. Se você já está avaliando algum curso, pegue a descrição oficial dele. Procure a carga horária total, veja como a instituição apresenta a distribuição entre EAD, momentos presenciais e encontros síncronos. Identifique onde entram prática e estágio. Anote as dúvidas que surgirem dessa leitura. Faça o mesmo com o próximo edital que você pretende enfrentar. Leia com atenção a parte dos requisitos de formação. Sublinhe os pontos que falam de licenciatura, carga horária e exigências específicas. Compare com o que você encontrou no curso. Essa comparação já é um passo concreto de consciência sobre o próprio percurso. É importante lembrar que esse vídeo oferece uma visão geral. Cada trajetória tem suas particularidades. Por isso, em muitos casos, vale buscar orientação mais individualizada para ler normas e editais à luz da sua história e dos seus objetivos. Se você quiser essa ajuda com mais profundidade, na descrição desse vídeo tem um link para o contato. Ao clicar nesse link da descrição, você será direcionado para um especialista em carreira docente. Ali poderá apresentar a sua formação atual, seus planos na docência e suas dúvidas sobre mudanças na formação de professores com componente EAD. Se este conteúdo trouxe clareza sobre as mudanças no EAD, na formação docente e nas licenciaturas para graduados, deixe o seu comentário. Conte qual é o seu percurso hoje e qual a sua principal dúvida em relação à formação de professores. Compartilhe esse vídeo com colegas que também estão organizando a própria regularização ou expansão na docência. Muitas vezes, uma explicação cuidadosa é o que falta para que a decisão venha com tranquilidade. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui tratamos a formação de professores como trajetória, não como improviso. Explicamos as exigências, organizamos a jornada e convidamos você a assumir com consciência o seu lugar na educação. Quem escolhe ensinar, escolhe transformar, inclusive a própria vida.